Após o batismo de Jesus, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nesse processo, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. O jejum é uma forma de aproximação nossa com Deus, é um fortalecimento do Espírito. E depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Neste momento ele foi tentado. O diabo chegou e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Ora, Jesus tinha fome. Ele sentia fome no corpo. E o diabo chega e questiona a divindade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, mata sua fome. Que essas pedras se convertam em pão. Se você é o Filho de Deus, isso é fácil para você. E Jesus responde: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então o diabo faz uma tentação de apelo aos sentidos e a satisfação do corpo, que pode ser até uma satisfação carnal, mas nesse caso uma necessidade básica, a fome, né? E Jesus responde com a lei do Senhor, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então Jesus, ele entende o jejum, aquele jejum que ele fez 40 dias e 40 noites para fortalecimento do espírito, porque ali ele está alimentando, ele está sendo alimentado pelo Senhor, né? E ele vive por tudo que procede da boca de Deus, conforme a lei do Senhor. Então o diabo leva a cidade santa, Jerusalém, o coloca na parte mais alta do templo e diz: Se és o Filho de Deus, se joga daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, conforme está escrito em Salmos, capítulo 91, versículos 11 e 12. E Jesus responde: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, conforme Deuteronômio 6,16. Então o diabo continua questionando a divindade de Jesus. Se és o Filho de Deus, então se joga aqui de cima, porque existe a promessa do Salmos 91, que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, que você estará seguro. Então se joga daí. E aí vamos ver se você é o Filho de Deus. E Jesus responde com a lei do Senhor: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então Jesus sabe da promessa, mas o diabo traz a ele uma tentação da autovalidação com o uso das escrituras. Se você é realmente o Filho de Deus, existe a promessa dele cuidar, então se joga daqui. Mas mostra pra gente que a gente tendo uma promessa do cuidado do Senhor, não significa que a gente tem a autorização ou a permissão para quebrar o mandamento, de debochar do Senhor ou questionar o Senhor, né? Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Respeite o Senhor. Então uma coisa é eu no meu caminho, tranquilo, fazendo a obra de Deus, de repente ir tropeçar e Deus me cuidar e me livrar. Outra coisa é eu dizendo: Deus prometeu, Salmos 91, que me protege, então deixa eu me jogar daqui, porque dessa forma eu estou debochando. Eu estou colocando à prova um Senhor que por amor me prometeu me guardar. E Jesus, ele não se deixa ser questionado na sua divindade. Porque esse questionamento da tentação, ele foi: se você é o Filho de Deus, então vai se jogar. Porque aí a gente vai ver. Jesus em nenhum momento questiona isso. E no terceiro momento, o diabo o levou a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, nesse momento o diabo já não questiona a divindade de Jesus. Ele diz: bom, ok, você é o Filho de Deus? Então se você me adorar, todos os reinos da terra são teus. Tudo que está sob a minha autoridade eu te devolvo, né? Eu te dou. E Jesus responde: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, né? Conforme Deuteronômio 6,13. Novamente, Jesus responde com a lei do Senhor. Então o diabo não questiona mais a divindade de Cristo, mas oferece os reinos da terra. O ouro, a prata, a areia, né? O que é material. Juridicamente, é como se ele estivesse entregando os bens materiais, né, sobre a legalidade que ele tem, a Jesus, né? E embora todas as coisas estejam sob a autoridade de Deus, né? Por que Jesus veio? Jesus veio para salvar a humanidade. Não foi um resgate do ouro e da prata. Foi dos homens. Então isso significaria aceitar ouro e prata, que para Deus tem pouco valor,
em detrimento da humanidade, que foi quem ele ama e veio salvar. Tem uma outra questão aqui, que é Jesus é Deus encarnado, é o Filho de Deus. E qual foi a corrupção do diabo? Foi ele olhar e dizer, dentro do coração dele, subirei ao mais alto monte e serei como o Altíssimo. E aqui ele está dizendo a Deus encarnado, ao próprio Deus, se prostrado me adorares. Ele está querendo que Deus se curve a ele e assim satisfaça os desejos egoístas do seu coração pervertido. E Jesus o responde com a lei do Senhor. Adore somente ao Senhor, o seu Deus. Só a ele preste culto. Jesus nem dá muita explicação que eu vim salvar a humanidade. Ele diz o seguinte, só o Senhor é digno de adoração, só o Altíssimo. E assim, passa a régua, vai embora daqui. Só o Senhor é digno de culto, só o Senhor está no mais alto monte, só o Senhor é digno de adoração, né? Só o Criador, só o Altíssimo. E nisso, Jesus entrega, né, tudo ao Senhor, porque a gente adorando só ao Senhor, o Senhor nos ama para suprir as nossas necessidades. Quando eu adoro a Jesus Cristo, Filho de Deus, quando eu adoro ao Senhor, o Senhor, pela graça dele, ele salva a minha vida. Então a minha vida, ela não foi comprada com uma corrupção, com uma adoração que não deveria ser feita. A minha vida, ela foi comprada e entregue na cruz, com o sangue do Senhor que foi derramado por mim. O Senhor veio e cumpriu todo o propósito. Tentação nenhuma do mal, do maligno, do diabo, do pervertido no coração, em egoísmo, nada disso. Foi em amor. E nisso aqui, Jesus começa a cumprir o ministério divino dele. Ele é o Filho de Deus enviado para salvar todos os homens. E deixa uma lição muito valiosa, que no momento que tivermos tentados pelas questões carnais, eu tenho fome, mas talvez isso seja errado, olha, eu também vivo da palavra de Deus, deixa eu buscar o Senhor. Ou, eu tenho a promessa divina. Se eu tenho a promessa divina do dízimo, ou a promessa divina, né, qualquer que seja, do meu bem-estar, né, isso não me dá nenhuma autorização para quebrar outro mandamento. Um mandamento não deve quebrar o outro. Eu devo buscar o Senhor. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Temos que viver em retidão. Se os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre a mim mesmo, cabe a mim me encaixar nesses mandamentos e buscar o Senhor. E em última instância, quando o diabo diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares, é também meu dever saber que toda adoração é dedicada ao Senhor, ao Altíssimo. Que nada compra a minha relação com o Altíssimo. Nada deveria comprar a minha relação com o Altíssimo. Diante da minha adoração a Deus, nada neste mundo deveria me seduzir. Nada deveria desviar o meu olhar. E aí você entende o problema de Mamon, né, das riquezas, entre adorar a Deus e amar as riquezas ou ser uma pessoa avarenta. Porque no momento que eu dedico o meu coração às riquezas, né, eu tenho uma corrupção na minha relação de amor com Deus. E nada deveria substituir a adoração ao Deus Altíssimo, que é quem me supre, quem me dá vida, quem morreu por mim na cruz, quem me prometeu a salvação e pede de mim o quê? Fé. E que através da fé dele sejam realizadas através da minha vida todas as boas obras. Então é um belo ensino de Jesus, é uma demonstração e um exemplo de Jesus, já do ministério inicial dele, da vida que devemos ter em adoração ao Senhor.